Pronto, agora vai. O Sérgio, primeiro, não tem como errar, cara. Você não tem como fazer errado. É só a gente bater papo. Não tem hora pra acabar, não tem Ah, assunto, não tem o que ser falado. Quem é você? bom, sou o João, Uhum. jogo com o Nagai Black Desert, moro aqui no Japão já há 7 anos. De onde você E saiu? de onde eu saí? Do Brasil? Uhum. Do Brasil, era de Belém do Pará. Belém do Pará. Eu tive em Parauapebas, cara. Saudade. Muito, muito louco. Tá, eu te interrompi. Continua. Quem é você? Então, como eu havia falado, jogo Black Desert lá com o Nagai, sou o Life Skiller. E, como disse a outra colega do Nagai, ela gosta de cavalos e eu gosto de Life Skill, Nagai. Teve um cara que falou assim, cara, as pessoas que você traz pro canal parece que você conhece as melhores pessoas do mundo e eu devo concordar. Por que a gente tá aqui? Você sabe que, não sei, eu falei em outros vídeos a respeito do quanto a nossa vida é moldada por sagas de herói. Saga de herói é assim, você é um menino normalzinho de anime lá, sua vida é cheia de problemas normais, um monte de coisas normais, aí acontece alguma coisa, e aí que você descobre que na verdade você tem uma grande missão. Aí você se lasca e aí você descobre que para realizar essa missão você tem poderes, e aí você começa a desenvolver esses poderes. E é engraçado, porque basicamente tudo você pode encaixar nisso, né? O Spider-Man, a grande maioria desses animes que todo mundo adora. E aí parece que todo mundo, a gente tem toda uma geração assim de pessoas que querem ser de repente reveladas, assim, do tipo, uma hora vão me notar e a minha história ela tem que ser extraordinária e parece que para você valer alguma coisa como ser humano você tem que ter uma história extraordinária e todo mundo é muito frustrado por conta disso. Quando, na minha opinião, os grandes super-heróis de verdade, eles são aqueles que vivem a vida no hard mode. Sabe o que eu quero dizer com viver a vida no hard mode? Tem Faço ideia do que pouca isso ideia. seja? Tenho pouca É, ideia. pessoas que vieram com dificuldades, com poucos privilégios, com problemas de saúde e com coisas que fazem com que, para alcançar o mesmo resultado que o outro, ela tenha que fazer muito mais esforço. Parece que você tem que fazer o dobro de esforço para você conseguir metade do resultado. E ainda assim você tem que se esforçar muito e a sua vida ela é muito mais difícil. Eu acho que assim, era isso que deveria ser mostrado. E não uma coisa utópica. Não tô falando que eu acho que deveriam acabar com o Spider-Man e no lugar colocar você lá, não é isso. Pulando do prédio, pendurando Não uma é, corda de varal, né? as histórias que fazem a gente ir pro cinema, elas são essas irreais. Como diz o Red, eu adoro o que o Red fala. Ele fala, cara, você quer ver Senta a na cama. realidade? Senta na calçada e vê carro passar. A gente quer ir pro cinema pra ver o que é irreal mesmo. É verdade. Quer ir pra se enganar, né? Mas a gente carece de modelos de vida, Soul. Do Sim, é tipo, o verdade. nosso modelo de vida ele não podia ser o Peter Parker, assim, sabe? Você não podia falar assim, nossa, eu quero ser o Iron Man, porque é ficção e você não deve pautar a sua vida. Tipo, bom, depois eu controlo o volume do microfone agora que eu percebi que tá muito mais alto que deveria. Mas assim, a Pautar a gente vida em algo deveria. fantasioso, né? Em uma Exato. fantasia. Então, eu acho que tem algumas histórias que devem ser contadas, que são de pessoas normais, gente como a gente, só que gente que vem com muito mais dificuldade na vida, e a história de superação dessas pessoas, elas devem ser compartilhadas para as pessoas perceberem assim o quanto elas são grandiosas e o que realmente vale nessa vida. O que realmente vale nessa vida. Então eu tenho algumas pessoas em quem eu me espelho e que eu admiro bastante. E você é uma delas. Ah, que Nossa, coisa quanta romântica. honra Não aí, né, chora. guys? Não chora, não chora. Acho que até a pressão tá caindo agora. A mão suou. Então eu quero que você, em primeiro lugar, assim, me fala da tua saúde. Qual é o problema que você tem e com o qual você lida todos os dias? Senta que lá vem história, né, Sim, sim, a gente tem todo o tempo do mundo, cara. É bastante coisa aí, né, guys?
Eu vou fazer o roleplay, mais roleplay que me vem à cabeça. Eu vou coletar num lugar longínquo da Terra aqui pro pessoal ficar vendo e a gente não tem hora pra acabar. Vamos lá. Beleza. É, tudo começou, Nagai, quando eu era de Belém, aí antes de vir pro Japão, eu me mudei pra Varpa, o interior de São Paulo, né? Na Uhum, verdade, o interior é Tupã, aí Varpa já é uma vila pequenininha próxima desse município lá, que é Tupã, né? uhum, E de lá de Varpa, eu todos os dias rodava de moto 22 quilômetros para ir pro trabalho e 22 para voltar. Trabalhava numa panificadora lá em uhum, Tupã, no caso, né? E perto de vir para o Japão, tive uma crise de sinusite, onde me deu muita dor de cabeça, dor na face, espirro, aquela coisa toda, né? E uhum, eu fui no médico, tudo, o médico lá em São Paulo mesmo, né? Receitou a medicação, pediu um raio-x e disse: Olha, você tem umas bolsas nos sinos nasais, né? E estão bem desenvolvidas, e você tem que tratar isso logo. Eu falei pra ele: Ah, mas agora Isso foi no meio do ano, né? Ele disse: Final do ano eu tô indo pro Japão e fica complicado iniciar um tratamento agora. Ele disse: Ah, assim que você chegar no Japão, então você faz o tratamento. Tudo bem. E chegou o fim do ano, tudo, eu tive uma melhora, né? Voltei a respirar uhum. melhor, tudo. E chegou o fim do ano, vim pro Japão. Só que como teve a melhora, a gente relaxa, assim, a gente só procura médico quando já tá ficando ruim, já tá bem mal, No né? bico da curva, sei, eu sou assim também. Já vai pro médico de boleta, né? Aí o que acontece? É, já tava com 2 anos aqui já no Japão, trabalhando, tudo, já tava estabilizado. E voltei a ter uma crise de sinusite novamente. Hum, Cheguei aqui no Japão, assim, você chega, diz que tá com uma dor de cabeça, o médico não pergunta mais nada, ele diz, vai ter que fazer uma ressonância da uhum, cabeça, né? Ele passa logo um exame para ter tudo bem detalhado para não ficar dúvida, né? Aí eu uhum, fiz esse exame e ele pegou e disse para mim, olha, você tem em média 16 tumores nos sinos nasais. E vamos ter que fazer uma câmera, né? Colocar a câmera por dentro do seu nariz para ver qual é a situação que tá esses tumores. Aí uhum. colocou a câmera e tudo e constatou que tinha vários tumores mesmo, né? E ele disse, olha, e 2 desses tumores já temos que fazer um exame mais detalhado que para ser sincero, você pode estar com câncer já. Aí ele me deu essa notícia, eu estava sentado, a cadeira é tipo aquela cadeira de dentista, onde a gente faz os exames, né? Uhum, uhum, As pernas já ficaram bambas já, né? Eu disse, pronto, acabou o mundo. uhum. É câncer na cabeça, vai o quê? Quando é no braço ou na perna, amputa. A cabeça vai o quê? Amputar o pescoço, mano? Não tem como, né? Aí eu cheguei em casa, eu falei pra minha esposa, a Roberta, e disse, olha, tá assim, assim, assada, ela chorou pro lado, eu chorei pro outro, eu disse, mas isso aí tá de boa. Câncer todo mundo tem, muita gente vence, outros não Você vence, né? com câncer, Uns você vence, você outros não morre, não. vence, e como diz o Red, né? A gente já nasce morrendo, né? Sim, sim. Então, peguei e deixei pra lá, fiz o tratamento tudo direitinho, com uns 2, 3 meses depois, já restaram 2 tumores só, que é esses 2 que eu tenho até hoje, e se me perguntassem, por que você não opera então, né? É porque esses 2 tumores, eles são muito profundos e eles geraram, por ser profundos, eles diminui um pouco a passagem do ar, né, pelas vias respiratórias e provoca uma asma, mas não é a asma, como é que se diz? A doença em si, é só o sintoma da asma, né, a falta de ar, né, Uhum. no caso. E o médico disse que para operar, tirar esses tumores, pode ter muita complicação, né? Então é aguentar o máximo possível que eu, assim, com medicação para controlar, assim, eles não estão mais crescendo, não surgiram novos tumores, mas tem que manter um tratamento, né? Isso afetou o teu olfato. Isso, eu tenho. Já vai fazer 5 anos que eu não tenho olfato, né? Há cinco Por anos causa que você não reclama de ninguém que peidou do teu lado, assim, essa é a única de parte ninguém que boa, né? peidou, nem de perfume, nem de comida, nada. Mas o Mas problema de perder o olfato é que, assim, determinados perigos a gente se dá conta que a gente não tem noção o quanto de determinados perigos eles são identificados pelo cheiro. Você já só. se meteu em encrenca Ah, por conta disso? Nagai, tem uma coisa bem curiosa que a gente só descobre quando acontece com a gente. A gente ouve falar, vê os outros falando, mas assim, mas será que é isso mesmo? Isso aí é história que o povo conta, né? Aham.
Logo que eu perdi no primeiro ano que eu fiquei sem olfato, foi bem ruim, é como você falou mesmo. Tipo, vou fritar um ovo, alguma coisa assim. Eu não sei se o ovo tá podre, né? Aham. Eu vou saber pela aparência, mas e algumas coisas assim que não tem aparência. Com o passar do tempo, Nagai, o palato gustativo, que é aqui o céu da boca, no caso, né? Onde a gente sente um pouco do sabor também, ele desenvolveu, eu não sei a palavra, Um, células falso, oftálmicas, umas células um oftálmicas, né? falso olfato. Um falso olfato. Eu consigo sentir um cheiro. Vai ficar soar assim até engraçado. Eu consigo sentir o cheiro pela boca, entendeu? Na verdade, eu acho que todo mundo tem um pouco disso e não percebe, que quando você Sim, sente o cheiro de alguma coisa, você sente o gosto dessa coisa e até saliva, assim, né? Eu posso sim, estar falando sim, uma sim. besteira enorme, mas assim, é como se você tivesse com a coisa que você não consegue cheirar na sua boca, mais ou menos. É um papo É mais meio ou louco, menos mas isso. talvez faça É. sentido. Aí passou-se os anos, tratou, né, o tumor, até hoje está tratando, tá mantendo, tem vezes que ele regride, aí chega o Kafunshou, que é a época do pólen aqui no Japão, tudo, aí ele Uhum, inflama, sangra, essas coisas, mas nada assim que tá fugindo mais do controle, né? Hoje em uhum. dia ele não tem risco de câncer, nada. Aí E fechando isso. Pode falar. pode continuar, pode continuar. Aí fechando isso aí, passou-se mais alguns anos, né? E 4 anos atrás eu cheguei do trabalho com uma dor no coxi, não, é coxi, Nas costas, na coluna, na lombar. na lombar, isso. Na lombar, eu cheguei com muita dor do trabalho na lombar, mas só que a dor não era da corrente do trabalho, que o trabalho lá na fábrica onde eu trabalhava com a minha esposa, era um trabalho Uhum, assim fácil e que não era pesado, então não tinha por que estar com dor na costa, mas eu cheguei com muita dor, né? Aí falei uhum. pra minha esposa, ela deu um remédio lá pra eu tomar, eu tomei e até aí aliviou, fui dormir normal, né? Quando já foi de manhã que eu era pra acordar pra ir pro trabalho, eu não consegui mais levantar da cama. E aí, o Simplesmente que que você tinha? tava, tava com as pernas pesadas, não conseguia movimentar bem as pernas e uma dor em todo o esqueleto, todos os ossos do corpo. Doía muito, tive que levantar com a ajuda da Roberta, né, da minha esposa. E tive que ir logo às pressas pro hospital, porque a dor era insuportável. Cheguei no hospital, no Shibune, no hospital aqui próximo de casa, e lá fez diversos exames de sangue, é, até exames para diagnosticar DSTs, essas coisas todas, mas Uhum. não foi possível diagnosticar nada. E o hospital não tinha condições de fazer mais nenhum tipo de exame. Então ele me encaminhou para um hospital que é especializado em doenças raras, essas coisas. E chegando lá, o médico fez um exame de sangue e disse: Olha, você está com uma inflamação extremamente alta. É impossível você ter que voltar para casa. Você tem que ser internado o mais rápido possível para tratar essa inflamação, que até onde a gente não sabe, se demorar o diagnóstico e a medicação, você pode vir a falecer pela inflamação. Tá, só quero ir em casa buscar roupa, essas coisas. Aí tudo bem, mas hoje você tem que voltar para o hospital. Eu vim em casa, peguei as coisas que ia precisar, tudo, arrumei a mala e voltei para o hospital, já internei. E lá, Nagai, fiquei lá 14 dias internado. Caraca. No décimo dia, o médico virou para mim e disse: Não temos o que fazer a seu respeito. Não identificamos de onde vem essa inflamação, não sabemos o que está causando. Aí a senhora que era suiaco, nossa, né? Tradutora, intérprete. Tradutora, isso, a Uhum. tradutora pegou e perguntou para ele, mas não tem um outro hospital que possa resolver o problema e tudo? Aí o médico disse: Olha, tem um hospital em Tóquio, um laboratório em Tóquio, só que vai levar de 1 a 2 dias para ter o resultado do exame. Aí ele tirou a amostra de sangue, mandou sangue lá para Tóquio e lá tiveram o resultado. E foi descoberto que eu tinha uma doença rara, um reumatismo raro, que é a artrite espondilite anquilosante, né? E a minha é Uhum. do tipo não radial, ela não é detectada por radiografia, por ressonância, várias coisas, é mais só por um exame de sangue mesmo. Aí essa doença, o que é que ela causa? O princípio dela é o seguinte: ela inflama toda a cartilagem que reveste os ossos. Ou seja, todo o osso do corpo da gente é revestido por cartilagem, né? Que é o que Uhum. liga os ossos à carne. E essa inflamação, quando inicia essa inflamação, os ossos começam a rejeitar a carne, o músculo, né, no caso.
A Uhum. essa rejeição, a dor, para se ter noção do que está da grandeza dessa dor, é como se você estivesse sendo desossado vivo. É uma dor surreal. É inimaginável. É uma dor que ela é uma dor 24 horas, ela não dá sossego para você caminhar, deitar, não dá sossego para nada. E você quer Pode falar alguma coisa, continuar. né? Não, 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 pode continuar. E a medicação. Várias medicações são extremamente proibidas para quem tem esse tipo de doença, porque ela agrava essa doença. Tipo, relaxantes musculares, alguns anti-inflamatórios não pode ser tomado porque ela dobra a dor, né? Aumenta a inflamação. E com essa doença, esse reumatismo, o que é que ele faz? Você passa a produzir muitos glóbulos brancos, né? Uhum. Uma pessoa normal costuma produzir de 8 até 11 mil glóbulos brancos diariamente. O médico disse para mim que eu estou produzindo quase que 1 milhão de glóbulos brancos diariamente, né? Então é uma coisa assim bem absurda. E é o que esses glóbulos brancos acontece muitas vezes. Assim o médico estava explicando, né? Quando há essa produção em massa, o que está sobrando do organismo, ele não tem, como é que se pode dizer? Não é que ele não tenha valor, ele não tem influência nenhuma no organismo, né? Ele Uhum. é Uhum. desperdiçado. Uhum. Mas no meu caso, ele falou que eu tô, tipo, aproveitando esses glóbulos brancos devido a ter os tumores na face e tudo. Assim ele estava explicando, né? E que Mas aproveitando em que sentido? ele tá aproveitando no sentido, por exemplo, se eu, as minhas unhas, eu tenho uma pessoa normal não tem que cortar as unhas 2 vezes por semana, né? Eu corto as unhas mais, Entendi, entendi. cresce o cabelo Entendi. O mais seu cabelo rápido. cresce mais rápido, então ele está acelerando determinados processos que demorariam muito mais se você não tivesse tanto. E é uma Isso. coisa que não deveria estar acontecendo também, Que cara. não deveria estar acontecendo. Isso é tipo como se a doença já não se bastasse ser rara, ela ainda teve uma pequena mutação nela, né? Uhum. E eu consigo E prever gente, assim, a grande maioria do pessoal que segue o canal dá vontade de abraçar, mas assim, eu prevejo alguém falando, nossa, por que você traz esse tipo de história triste? Porque as pessoas não gostam de escutar esse tipo de história. Mas é, é engraçado, porque assim, quando eu coloco os problemas da minha irmã no canal, tem gente que tem aversão e fala, por que você coloca um negócio desse? Porque você está não, expondo mas é ela? interessante. Mas na verdade é porque as pessoas elas não querem ter contato com alguma coisa que cause desconforto. Mas saber que a vida ela é muito mais do que a coisa bonita que as pessoas postam, assim, e que determinadas pessoas todos os dias têm que tem uma batalha ferrenha para continuarem vivas e continuarem usufruindo da vida, eu acho que é muito importante. Me fala do teu convívio com a dor. Você A, consegue a, descrever o quanta dor você sente? E me fala mais assim sobre o teu dia a dia. Me conta como é um dia típico teu. a dor inicial, né, assim, do baque da doença não foi tanto o baque. O baque foi quando eu soube que eu tinha que fazer quimioterapia. Uhum, Eu fiz por 1 ano e 3 meses mais ou menos, eu tive que passar por quimioterapia, né? uhum, Porque a doença estava no estágio muito alto, a dor, eu não conseguia dormir, eu não conseguia me movimentar, é travado praticamente todo o corpo de tanta dor. Mas aí, com o tempo tudo, a quimioterapia se passou a ser a coisa assim que eu olhava com menos tristeza, digamos assim, né? uhum, Passou aquela tristeza, eu perdi mesmo a tristeza daquilo ali. Porque quando eu estava lá, eu via que tinha na aula de quimioterapia, eu via pessoas que estavam numa situação pior que a minha, e eu via assim, nossa, pra que que eu tenho que reclamar disso, né? Eu só tô com dor. A minha dor, se não for tratada, ela pode até levar à morte, à parada cardíaca, essas coisas, né? Mas tem gente em situação pior aqui, então pra que que eu vou estar reclamando? E passou o tempo da quimioterapia, a doença estabilizou, ela não progrediu, que é uma doença ela é degenerativa, né? uhum. Ela está estabilizada. A minha dor hoje, como é que é, Nagai? Eu tenho que tomar, em média, deixa eu ver, 1.000, 2.000, 3.000 miligramas de analgésico por dia. Isso para eu poder andar dentro de casa, se eu precisar ir ali no mercado, que é 5 minutos daqui de casa,
eu tenho que tomar isso de base, de normal. Se eu precisar, tipo, consertar um computador, precisar até mesmo para limpar a gaiola do passarinho que eu crio aqui, aí eu preciso que tomar uma dose extra de analgésico, porque Uhum. senão é a cama, entendeu? Caralho. Fica as dores vêm e não tem como. E no começo o médico disse, você tem que fazer caminhada, que é o que todos os médicos falam para quem tem esse tipo de Sim, doença, né? sim. Você tem que exercitar o corpo e tudo. Só que a caminhada começou a criar água no joelho, nos tornozelos, entre as vértebras da coluna, e com isso começou a dar febre. E quem tem essa doença, a febre é o maior inimigo, né? Porque Ou seja, exponencia a dor. você precisa se exercitar para solucionar alguns problemas que podem acontecer, para evitar alguns problemas que podem acontecer, mas o exercício ele te faz mal. O exercício me fez mal. Aí o que ele Então, fala, evita andar. foda. É. Aí, por Eu. exemplo, eu fui domingo, nós fomos no aquário lá de Osaka, como eu havia falado pra você. Uhum. O Osaka Suizokukan, cara, que lembranças boas daquele lugar. Muito lindo, fantástico. Mas aí pra ir pra lá eu tenho que tomar remédio antes de sair, tenho que tomar remédio estando lá, entendeu? E tenho que tomar remédio voltando pra casa, analgésico. E Fora como os que você remédios de. fica, e como que você Hum, fica depois de um dia de esforço de ter que andar por esse lugar? eu tenho que descansar muito, tenho que dormir muito, né, Gai? Entendeu? Assim, geralmente quando a gente passeia, que vai pra. Tem que andar um pouco mais, eu já sei. Tipo, nós fomos pra praia o primeiro dia, no hotel, né? Primeiro dia eu Uhum. sabia, ia brincar na praia, tomar banho e tudo. O segundo dia foi dormir no hotel, né? Porque não tem condições, as dores são muito forte mesmo. Sabe? E o remédio, a medicação, fora os analgésicos, eu tenho que tomar um remédio de controle e tem uma injeção que aí no Brasil ela custa em torno de R$ 8.000 cada uma. Eu tenho que tomar duas por semana, né? Mas aqui no Japão, o governo japonês ele arca com essa despesa. Uhum. Mas os remédios eles não aliviam, eles só aliviam as dores, né? Eles não tiram as dores. Então você basicamente tem que conviver com a dor o tempo todo. Basicamente você tem que conviver com a dor o tempo todo, não é alguma coisa que você possa evitar. Nagai, quando eu entrei no quando eu fui internado a primeira vez, o médico disse que o nível da inflamação era 3. Hum. Hoje em dia eu tô com o nível 7. Mas se você me perguntar se eu sinto mais dor do que quando eu entrei lá, eu digo pra ti que não, mas eu acredito porque, como o médico falou pra mim, o corpo humano ele acaba se acostumando e se adaptando às Se dores, né? adaptando à dor, se adaptando à dor. Então, se Isso. você sente dor direto, ele tende a não a eliminar certos níveis, né? E aí você só Sim, percebe a dor quando ela sobe ainda mais. sim. Então, é mais ou menos assim, se você pegar a dor que você não sente mais, e se você jogar em mim, eu vou sair gemendo, gritando e rolando pelo chão. Sim, sim. Aí tem a É, questão de dormir também, né, Nangai? Que dormir é assim, pra quem tem essa doença. Você dorme com uma hora e meia mais ou menos, você acorda porque não tá se aguentando de dor porque ficou muito tempo parado naquela mesma posição. hum, Aí tenho que acordar, sento, fico em 5 minutos sentado na beira da cama, volto a dormir em outra posição, mas assim, não volta a dormir. Espera a dor amenizar para poder ser derrubado pelo próprio sono, entendeu? caralho. É uma vida bem desgraçada, mas se você me perguntar assim, por exemplo, teve um dia que fui no médico, o médico falou assim pra mim, né? É interessante como você com essa doença você não fica com o semblante caído, né? Então, na verdade, isso é o que mais me impressiona em você. Porque uma vez, eu acho que a gente até conversou sobre isso, né? Sim, Que uma vez eu lembro que você me perguntou como que uma pessoa pode querer tirar a própria vida, né? sim, sim. Associando um pouco
de depressão e ideias suicidas, a ingratidão pela saúde, né? E eu não tiro a tua razão, porque eu também já pensei assim, e é a primeira coisa que a gente pensa. Mas parece que você vem com o gene da felicidade, que, cara, não importa quanto você leve porrada na vida, você volta para um nível de energia que parece que você, se por um lado você tem essa maldição, por outro lado você também tem uma bênção que te dá essa garra, cara. Assim, essa combinação é uma coisa que eu não sei se eu consigo encontrar isso em algum outro lugar. É claro que é difícil de identificar, porque a pessoa ela tem que passar um perrengue muito grande, né, para aflorar isso. Sim. Se você nunca tivesse tido esse problema, talvez a gente nunca descobriria que você é uma pessoa assim tão forte. Eu acho que a gente precisa assim do caos para você revelar o herói. Então acho que assim a quantidade de problemas que você tem na vida é que mostra o quão forte você é, porque eu imagino outras pessoas passando pelo que você passa. Eu duvido que ela seria uma pessoa que você é, porque você entra no Discord e você entra na sala e você contagia todo mundo com a alegria que você tem. Valeu, né? Então, assim, chora se você quiser chorar, mas é uma coisa que eu quero fazer, eu faço questão que você escute, É porque é arrepia, né? verdade. Porque você é o tipo de pessoa que tem o poder de mudar o dia dos outros. Porque, sabe, eu e o Devora resmungando porque a gente perdeu no HOTS. E aí você vem com esse sorriso, e você vem com essa energia, você vem com essa gana por viver. E você volta falando de Osaka, que eu até mostrei umas fotos aqui, e você descreve isso com uma energia e com uma vibração que faz a gente olhar para nossa vida e falar, cara, né? Então, é claro que cada um carrega a sua cruz, cada um carrega as suas dificuldades, e eu tenho a minha energia por motivos também que me fogem. Não posso simplesmente chegar e mudar o meu jeito e a minha maneira de enxergar o mundo só porque eu quero. Né? Mas você afeta muito as pessoas à sua volta e é por isso que eu falo que o mundo tem que te conhecer. O mundo tem que te conhecer. E quando as pessoas conhecem alguém como você, elas não têm essa reação do tipo, puta, eu preciso apresentar o Soul Joe para todo mundo, porque elas não querem causar o desconforto. Então, assim, estou disposto a causar o desconforto, de fazer todo mundo escutar tudo sobre o seu problema, para que eles reconheçam o valor da tua história. Então, eu tô, cara. Por isso que eu acho que assim eu faço questão de te apresentar, sabe? Me fala um pouco sobre como é ser brasileiro no Japão. Eu morei aí por 10 anos, Hum. só que a minha visão e a minha vivência e a minha experiência é completamente. Cada um aí tem uma vivência completamente diferente. Como que é o Japão para você? Verdade, isso aí é uma coisa bem. É muito. É bem. Como é que bem diverso esse ponto de vista, né? Por causa que cada. Como você Sim, acabou de falar. Tipo, pra mim o Japão é um Japão, pra minha cunhada é um Japão, pra minha esposa é outro Japão, né? sim. Por exemplo, muitos brasileiros falam, ah, no Japão há preconceito, e outros falam que não há preconceito. Tipo, eu e a Roberta aqui, a gente já mora há 7 anos aqui no Japão e nunca sofremos nenhum tipo de preconceito. Já Uhum, minha cunhada já sofreu preconceito em lojas que a gente já frequentou, né? uhum, Mas o Japão aqui, no meu ponto de vista, o que eu gosto mais do Japão, como eu já falei pra você e outras pessoas da guilda, é a questão da segurança, né, Nagai? uhum. É a questão da segurança. Tipo, eu posso sair com o telefone até pendurado no pescoço, usando de GPS enquanto tô andando de bicicleta. Essas coisas assim. Em relação à comida, a gente come mais a comida brasileira mesmo aqui, né? Porque na cidade que a Uhum. gente mora tem mercado brasileiro, então. Aqui a gente vive de maneira brasileira em um país estrangeiro mesmo. Sim, Assim, não tem sim. muito. O Japão é engraçado porque as pessoas elas são tão reservadas e a internet e a tecnologia nos Sim. permite, né, viver dentro da nossa casa como se a gente estivesse no Brasil. No A Brasil. nossa casa é um pedacinho do Brasil dentro do Japão, na verdade. Né? Cara, que bom que você sabe que assim você estar no Japão e eu assim acompanhei a história do menino também que teve síndrome de Kawasaki. Assim, uma criança com o coração tipo 4 vezes maior do que deveria ser.
E eu não sei, eu até contei essa história para você, que a gente deu a sorte dele ter desenvolvido esse problema na No cidade Japão. que tinha a universidade que era reconhecida por ser especializada nesse tipo de problema. E aí a universidade ela arcou com todo o custo do tratamento porque usou o caso dele, que era raríssimo, como caso de estudo para a universidade. Assim, se ele tivesse aqui no Brasil, muito provavelmente, não falando isso com demérito, mas eu acho que ele não estaria mais vivo, porque ele foi salvo assim no limite. Então, o fato de você conseguir levar uma vida dentro do tempo que você tem, porque morrer todo mundo vai morrer, né? Sim, Mas o fato de você conseguir viver com a sua doença sob controle durante o tempo que te é dado, eu acho que isso foi uma grande bênção. Eu não sim. gosto muito de entrar nos termos de fé, porque assim, se encontrar casos que deram errado, a gente também encontra os montes. Mas que bom, né, que você esteve no lugar certo, no momento certo. Porque se você tivesse desenvolvido essa doença aqui e já tivesse ido com o diagnóstico pronto, muito dificilmente o seu tratamento ele ia ser disponibilizado da maneira que foi, né? Já parou para Sim. pensar nisso também? Também já pensei muito nisso. Isso. Mas, assim, hoje em dia eu me sinto muito privado, assim, né, Nagai? A questão de Uhum, locomoção, né? uhum, Que dizer, mas você pode ir de carro, tudo. Não. Essa doença, ela é uma doença, assim, que ela realmente vai lhe privar de muita coisa, uhum. né? Ela vai lhe privar. Mas eu, assim, como eu já falei pra você também outra vez, pra mim, a vida é como você acabou de falar, não é bom a gente entrar no mérito de fé, né? Mas a vida pra mim é um dom, né? Uhum. Tipo, foi meus Não, pais você que me pode deram. falar à vontade de fé. Eu quero que as pessoas te conheçam e você pode falar muito à vontade de fé. Me fala aquilo que você acredita e o que você leva, e o que te faz, o que Então, faz a sua vida ser mais leve. pra mim a vida é um dom. Cara, poder acordar, dormir, ter todas as funções biológicas ali reduzidas e tudo, e você acordar novamente, e essa máquina toda se reconectando, visão, tato, audição e tudo. Só a máquina dando boot. É, a máquina do reboot, né? E você acordar, tomar um banho, sentar na mesa, tomar café com ou sem a pessoa que você ama, se você tem uma pessoa que é casada ou não. Mas você viver, ter o prazer, tipo, de mexer no celular, consertar o computador, ir trabalhar, voltar. A questão de ser vivo, né? Ter vida. Não ser apenas uma planta, né? Cara, isso aí pra mim não tem valor, isso é inestimável. E mesmo com essa doença como é que se diz? Como você falou dessa maldição Aham, que chegou aham. pra mim, no começo, assim, no começo que eu digo não foi muito tempo não, foi uns 2 meses só, e depois eu pensei e disse, não, não adianta ficar triste, isso não vai adiantar, bom é estar vivo, e Nagai, como eu acho que essa maneira de eu levar a vida assim e pensar dessa forma, eu acho que ameniza muito o peso da doença. E, Com certeza, sou Joe, porque se fosse por- outra pessoa, podia ter dado cabo da vida, podia ter desistido, podia ter se vitimizado e podia ser uma pessoa extremamente negativa, que contaminasse com sua negatividade todas as pessoas em volta dela. ah, não. E Nossa Senhora. você simplesmente é uma lição de vida ambulante que contagia todas as outras pessoas no sentido contrário, no sentido bom, no sentido bom. E assim, as pessoas elas precisam conhecer a sua história, porque a gente está acostumado a considerar que aquilo que a gente tem é banal. E o que não é banal é aquilo que a gente não tem. E talvez essa parte seja mais importante da nossa conversa, e é a mensagem que eu quero passar nessa conversa que eu tenho com você. Eu tenho as minhas ferramentas TET aqui, né? Eu sempre gosto de Aham. fazer paralelo com o Alusão. BDO. Então eu pego uma ferramenta lá e vou coletar sangue e sai 16 de uma vez. E por que eu tô A fazendo minha isso há sai muito. 8. Sim. A sua sai 8, mas porque eu tô há 2 meses coletando e sempre sai 16, eu começo a achar que esse 16 é banal. Eu começo a achar que esse 16 é banal. E o que não é banal? É o PEN que me daria 20. E aí, por querer tanto 20, eu só consigo enxergar o 20 e eu não dou valor aos 16. E aí eu posso até arriscar esses 16 e cair para 12, né? E tentar voltar pro 16 e cair para 8. Mas o meu ponto aqui não é nem falar sobre enchante, o meu ponto é falar que assim a gente costuma a considerar as coisas que a gente tem
garantidas na nossa vida como banais. Então, acordar e sair correndo para pegar o busão é banal. Ir numa churrascaria e poder comer qualquer coisa que você tem vontade e depois não ter problema para digerir tudo aquilo, pra gente é banal. Então, você querer correr na praia para entrar em forma, mas ter preguiça e por preguiça não ir lá e correr, quando você vai lá e corre, tipo, aquilo para você é banal. E a gente não percebe o quanto as coisas pequenas da vida são as mais valiosas, porque a gente paga horrores para ter uma skin mais bonita no jogo. Quantas pessoas pagariam para poder ter a mobilidade quando elas não têm, ou para não sentir dor quando elas sentem? Nagai, eu tenho muita. Assim, você já morou no Japão, você sabe como é. Você trabalha um Uhum, pouquinho, você consegue o que quer, né? uhum, Eu tenho um bom computador, tenho um bom monitor, tenho, assim, do que eu quero, eu tenho bom. uhum, uhum. Mas se você perguntar pra mim, seu João, se amanhã você perdesse tudo isso, você ia ficar triste? Eu digo não, eu não ia. Mas agora eu vou te falar o seguinte, como eu penso. Você já sabe, né? Você tá lembrado logo que eu entrei na guilda? Eu tinha um mês que eu tinha começado a jogar, não tinha guilda, não sabia nem pra que servia a pré-awakening e o awakening que era usado no jogo. Sim. Aí eu entrei e um amigo nosso que não tá mais na guilda, o Zedark, ele falou: Seu João, era bom você ter pelo menos um Elmo Grunil no Pri. Aí eu disse: Ah, mas eu não tenho. Aí você perguntou assim: Eu nem te conhecia. Não sabia nem quem era Nagai, não sabia quem era Fausto, não sabia quem. Fausto já tinha morado em Japão, não sabia nada de você. Você perguntou assim pra mim: Quanto é que você tem? Eu disse: Eu tenho tanto só. Aí eu disse: Ah, faz assim: entra aí no mercado e vou colocar um item e você compra. Hoje eu tô com quase, já tô indo já pra ficar tudo full tech. Mas o Elmo Grunil Pri tá guardado. Ah, porque você gosta do Elmo Grunil que você guarda ele? Não. Porque o que tá guardado não é o Elmo. O que tá guardado ali foi a boa vontade, foi a intenção de alguém de me ajudar em alguma coisa. Ah, mas te ajudou no jogo, pra mim é muito. Se eu precisar de uma caneta para escrever algo e não tiver, e você chegar comigo e me der uma caneta, essa caneta aí, ela vai ter um valor inestimado para mim. Ah, mas você se contenta com tão pouco? Não, a questão não é se contentar com tão pouco, a questão é o sentimento que foi envolvido naquilo ali. Não sei se você me entendeu. Outra vez aconteceu que o Noctis, o Noctis da Guilda, né? Aham. Ele tava com o último dia de pacote econômico dele, ele queria vender uma Nova, mas não queria perder pro imposto do jogo, né? Uhum. Cara, eu sabia, naquela época, naquele dia eu já sabia que eu nunca que ia gostar de PVP, que nunca que eu ia jogar PVP no jogo. Mas. E a Nova, porque a Nova é uma arma pra PVP, né? Aham. Ele perguntou pra mim: São João, você não quer comprar? Na minha cabeça eu não queria aquela Nova pra nada. Pra nada. Me desculpa o Nox quando eu vi isso. Que eu sabia que meu jogo tava indo pro rumo do Life Skill, velho. Mas eu comprei, cara, a Nover dele. Aí se você me perguntar pra mim por que que eu comprei, só pra ver ele feliz, velho. A verdade foi essa. E você sabe que no fim das contas, Mas a você. Nover ainda tá guardada comigo, no mais zero, do jeito que eu comprei. Entendeu? No É o fim das símbolo. contas, o BDO vai É. morrer. O BDO vai morrer. E, tipo, a gente vai tudo pra um outro jogo melhor. Só que a gente vai junto. E essas histórias, elas são as que ficam. Essas histórias, elas são as que ficam. E essa tua atitude, você pode ter certeza absoluta que ela contamina. Que ela contamina. E as pessoas, elas não são melhores do que elas já são, na grande maioria das vezes, por falta de bons exemplos. Você não tem noção, assim, do quanto você afeta positivamente as pessoas com quem você tem contato. E o quanto essas pessoas que te conhecem, elas teriam exatamente a mesma boa vontade que você. Porque dá gosto, assim, de ver dá gosto de ver essa energia que você passa sem se propagar, sabe? Isso é muito legal, cara. Assim, o quanto tudo que a gente faz é banal, tipo, todos os itens que a gente enchanta, tudo que a gente conquista no jogo, o quanto tudo isso é banal, é, é,
perto das coisas que realmente importam, que é estar vivo, que é espalhar essa energia. Tudo bem que eu pareço a pessoa mais hipócrita do mundo, né? Porque eu termino meu dia, eu vou pro MOBA e a gente fica se xingando lá, passando raiva. Aí leva ban, aí no outro dia volta e passa raiva, mas aí quer jogar mais. Mas embora a gente não saiba por que gosta de futebol, de ficar se xingando e se chutando, e por que gosta de mob, e por que a gente fica se xingando lá, você percebe que assim, depois que a gente sai do jogo, a amizade ela continua a mesma e é isso que o que importa e é isso que tem significado na vida, né? E eu acho que, assim, você é um lembrete diário. Tipo, toda vez que você entra, tipo, todo mundo fica muito mais feliz, porque a gente conhece a tua história, parece que você renova, assim, as energias de todo mundo. Porque, às vezes, você não tá na sala e é muita gente resmungando sobre muita coisa. E parece que quando você entra, a gente perde a coragem de ficar reclamando de besteira, sabe? Porque a gente se sente muito idiota de ficar fazendo isso. Caramba! Quando a sala estiver cheia, eu não entro. Muito pelo contrário. Assim, esse tipo de vídeo é importante porque entra e sai muita gente da guild, a gente não tem tempo de abraçar todo mundo e pegar intimidade com todo mundo. E eu acho um desperdício que, assim, entre gente na guild e conviva com você ali e não saiba, na verdade, quem que você é. Entende? Não sei. Foi uma rasgação de seda desgraçada esse papo. Mas a mensagem mais importante de todas é isso. É que eu acho que as pessoas elas vão conseguir perceber assim, por tentar se colocar no teu lugar por um minuto, a gente imediatamente sente o quanto a gente é rico em inúmeros fatores e a gente não se dá conta. Porque a gente não está olhando para o que a gente tem, a gente está olhando para o que a gente quer, para o que nos falta. E você nos faz assim, perceber o que a gente tem. E sem precisar de um discurso moralista, sem precisar, né, aqueles textos, aqueles textões comoventes, assim, tipo, você traz uma mensagem muito boa para as pessoas. Me fala de planos, me fala o que você... aliás, você não pode trabalhar, obviamente, mas como que atividade você descobriu para preencher o seu tempo? Desde criança eu gosto muito de montar e desmontar. Bom, quando eu era criança eu gostava só de desmontar, né? Montar era chinelada na bunda porque eu não conseguia montar, né? Mas eu gosto muito de tecnologia e a parte principalmente de manutenção informática e eu gosto muito de eletrônica. Então eu consegui. Eu tenho um curso técnico em manutenção de computadores, né? Em Uhum, eletrônica eu sou aquele técnico curioso, né? É o técnico papagaio, que repete o que lê, o que vê, o que uhum, ouve, né? E hoje em dia, assim, eu faço esse trabalho com manutenção de informática, né? uhum, Não sou aquele técnico só de formatar o PC, se tá queimado, se não tem alguma componente queimada, eu não digo, tem que trocar a placa. Eu vou procurar aquele componente que tá queimado ali e faço serviço de eletrônica no caso da manutenção, né? uhum. Aí Você, complemento. você atende basicamente brasileiros que estão aí. Sim, brasileiros, peruanos, os espanhóis, né? Aham. Você já pensou em pegar alguém para divulgar o teu trabalho entre os japoneses? Se bem que aí ia ter uma burocracia desgraçada, ia começar a A cobrar. burocracia aqui é bem, assim, um pouco complexa, No principalmente sentido aqui de na abrir empresa é prefeitura. horrível, né? Uhum. Isso. Porque se você quer abrir um restaurante, alguma coisa, é até mais fácil. Mas, por exemplo, quando você vai mexer com manutenção de algum equipamento, eles querem que você pelo menos fale o japonês assim fluente, né? E Uhum. saiba ler e escrever também, por causa que vai ter a questão de garantias, essas coisas todas, né? E então é bem mais complicado, né, Uhum. Ah, meu, não sei nem o que te perguntar, mas e o que extrair de você. Tem muita coisa, assim, tem muitas histórias que você já me contou. E tem muitas partes da sua vida que eu gostaria de compartilhar, mas assim, não dá pra gente arrancar tudo num podcast, senão ele ia ficar com umas 3 horas. Me Fazer fala uma das tretas. biografia. Me conta das tretas que você já arrumou aí com a japonesada.
Nossa, em fábrica, nem me. Nossa, eu tenho até vergonha de falar essas tretas, mano. Sabe uma coisa que eu tenho vontade de compartilhar com as pessoas? É o Ah, teu vizinho. E assim, é como você o enxerga e como eu o enxergo. Eu acho que a diferença, assim, eu acho que pode dar um papo interessante. Me fala do teu vizinho e do quanto ele te enche o saco aí. sim, da questão do barulho, né? Uhum, É que aqui no Japão é praticamente uma lei, existe uma lei assim de silêncio, né, Nagai? Ninguém pode incomodar ninguém, ninguém pode fazer barulho de nada. uhum, E é o que acontece, aqui no quarto, fica aqui próximo ao corredor onde as pessoas passam, né? O quarto onde eu fico jogando, onde fica o meu computador. uhum, E, e tem um vizinho do meu lado aqui, ele é casado, é um senhor já de idade, já tem seus 68, 70 anos já. E ele passa aqui na porta de casa, eu tô com a janela tudo fechada aqui, ele escuta a minha voz e ele se sente incomodado por isso. uhum, Então ele passou a primeira, segunda vez e ele foi no escritório do condomínio reclamar de mim. Chegou uma notificação aqui, uhum, dizendo que tinha gritaria, que eu discutia com a minha esposa e que tinha grito de criança, essas coisas todas. uhum, E eu pedi pra senhora que faz tradução pra gente ligar lá e explicar, né, no escritório, que aqui nós não temos criança, não temos criança. A minha esposa trabalha o dia inteiro. Eu fico sozinho em casa e de onde ele ouve tanto barulho, né? uhum. E depois disso eu passei a observar. Ele para na porta da minha casa, fica em pé, eu olho pela câmera, né, da campainha. Aham, Ele fica em pé na porta de casa ouvindo eu falar para poder ligar para a polícia ou então para alguém para dizer que eu tô fazendo barulho. uhum. Aí É, o que acontece também, que ele diz que ouve o barulho da casa dele. Só que se você for ver, ele fica com a janela toda aberta lá, no bem bom, e, e se reclama de barulho. E não tem barulho lá fora, né? uhum. A Roberta mesmo já foi lá fora, aqui fora, eu falando com vocês no Discord, ela disse, Jonas, é, não dá pra ouvir. A tua voz se ouve só se prestar muita atenção, mas é muito baixo que dá pra ouvir aqui fora. É que ele não gosta de estrangeiro mesmo. Ah, E esse é o ponto. esse é o ponto. Não, nesse ponto que eu quero chegar. Porque ele pode ser que ele realmente não goste, e pode ser que ele é realmente preconceituoso. Como que isso Em- faz você se sentir? Como que isso faz você se sentir? Nagai, no começo, eu me sentia puto mesmo com ele. Eu queria. Em algum momento você falou, chegou ao ponto de generalizar e falar, cara, japonês realmente não gosta de brasileiro. E o Nagai, Japão é um país onde as pessoas são preconceituosas ó, com estrangeiros. Nagai, ele faz isso. A esposa dele, às vezes eu desço, a senhorazinha dele, quando eu desço, às vezes no elevador, eu encontro ela aqui por baixo do condomínio lá pegando correspondência, ela dá bom dia, ela dá boa noite, ela puxa assunto, pergunta de onde se a nossa comida é gostosa, se ela viu na televisão as praias do Brasil, que é muito bonita. A mulher dele puxa até assunto. Uhum. Então, não é uma questão de se generalizar, é uma questão de, creio que, de personalidade. É ele que é Que de assim. pessoa a pessoa existem diferenças. Que de pessoa a Sim, pessoa existem diferenças. Então eu vou te contar uma história que eu não sei se eu te contei do. Você sabe que eu fui Tantocha, né? sim. E eu ficava levando as pessoas, assim, alocador de mão de obra, então eu ficava levando as pessoas e mostrando o trabalho para elas e colocando, esperando a fase de adaptação na linha e tudo mais. E tinha um lugar lá, tinha uma vaga, que, cara, não parava ninguém. Não parava ninguém, absolutamente ninguém. E por que não parava de ninguém? Porque, assim, era um lugar quente, úmido, sujo, pesado, e além de tudo era com fibra de vidro, aquele negócio que dá coceira, assim, sabe? Sim, sei. Sabe como que é isso? Tipo, fibra de vidro Sei. cai na sua pele e começa a coçar. Você coça, ele entra. E aí depois. Não fica no corpo, mas assim, enche o saco aquele negócio. E como que você vai trabalhar num lugar desse, sendo que o salário ele tá na média do país inteiro? Então, assim, era um trabalho Ninguém. desgraçado, que devia pagar no mínimo 20 vezes mais, mas não acontece isso. E quem que ia parar nesses lugares? Quem que ia parar nesses lugares? O cara que tinha acabado de chegar, que não tinha experiência em nada, que nunca tinha morado no Japão, que não falava japonês, que tava perdidão ali, mas que tinha força, que tinha juventude para oferecer, né? Uhum. E por que esse lugar era bom para as pessoas que chegavam? Porque se a pessoa mostrasse que ela tinha resiliência para aguentar ali, eu podia apresentá-la em qualquer outro lugar.
Entende Verdade. isso? Eu falo assim, ó, o cara tá trabalhando lá 3 meses. Então, assim, o mero fato de eu falar que a pessoa tinha trabalhado lá 3 meses já mostrava que ele tinha resiliência e que ele aguentava trampo. Então ali era meio que um purgatório que assim a pessoa se provava. Não saía colocando gente lá de propósito, claro que não, claro que não. Sim. E eu avisava a pessoa, e eu alertava a pessoa. E não barganhava com essa posição também, porque eu não achava justo. Mas perceba, lá dentro dessa posição você tinha um japonês desgraçado de preconceituoso. E o cara ficava falando pra todo mundo. Não que eles entendessem, mas ficava falando: volta pro seu país, o que você vem fazer aqui? O que você está fazendo aqui? E tratava muito mal, muito mal. Aí você não precisa Nossa. entender o idioma para saber que a pessoa está te tratando mal, né? Porque a Você cara, o tom de sente. voz, a maneira do tratamento, tudo isso era muito explícito. Só que aí eu tentava, depois de certo tempo, depois de tanta gente tiltando, depois de tanta gente querendo bater no cara, depois de tanto problema, eu comecei a falar para as pessoas: esse japonês ele não representa todos os outros. Na Uhum. verdade, esse japonês, ele é um sociopata, ele não consegue se encaixar em nenhum outro lugar. Ele estudou na mesma escola que os outros, ele tem a mesma cidadania e conhece o idioma tanto quanto os outros, mas ele tem tanta dificuldade de conviver em sociedade que o único lugar que o tolera e que não o manda embora é esse aqui. E aí qualquer pessoa que chega de outro país, sem falar o idioma, consegue fazer o que ele faz. Porque basta que você esteja disposto a se ferrar que você aguenta esse trabalho. Então não há nada de precioso no trabalho dele que o faça necessário. Então por que ele trata quem vem de fora tão mal? Porque ele se sente ameaçado por essas pessoas quando elas chegam e se sente inferior a essas pessoas quando elas saem. Porque se ele pudesse arrumar um emprego melhor do que esse, ele também arrumaria. Consegue entender? Então, assim, pelo menos no Japão, Porque querendo ou não, a gente ganha mais que os chefes, né, Nagai? sim, o brasileiro ganha mais do que os japoneses e não cabe aqui eu explicar por quê, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui, não é o caso. Mas o ponto é assim, você percebe que esse maltrato do cara, ele já tem o castigo dele, que é estar trabalhando num lugar horrível, sem perspectiva de sair, enquanto ele vê um monte de gente mais jovem, com mais energia, entrando, aprendendo e saindo, indo para lugares melhores, quando ele tenta ir para lugares melhores e não consegue. Então, assim, para você falar que você tem raiva de um venezuelano que vem pro Brasil refugiado, é porque você realmente se sente ameaçado pela competência do cara. E porque a sua vida tem que estar muito ruim. E você tem que estar muito sem uma rede social forte que te garanta o mínimo para que você tenha raiva de uma pessoa dessa. Então, assim, você não tem que ter raiva de um cara desse. E esse cara ele não tem que ter o poder de te diminuir ao ponto de fazer você se sentir inferior. Você tem que ter dó de um cara desse. Né? Então, pensa, quantos amigos o teu vizinho tem? Com quantas pessoas ele convive no dia a dia, o que ele faz, que reconhecimento ele tem na sociedade. Esse cara, ele é extremamente solitário. Ele é A gente não extremamente vê nem a solitário. família dele vir visitar ele, né? E aí, quando vê você, tipo, participando de uma comunidade brasileira, interagindo com pessoas, no fundo eu acho que tem uma pontinha de inveja. Não estou falando de todos os japoneses, estou falando do teu vizinho, pelo Uhum. amor de Deus. Sim. Entende? E outra coisa que eu percebo também das histórias que você me conta é que toda vez que a esposa dele tenta ser legal, né, e demonstra interesse e tenta conversar, é como um grito de socorro, do tipo, eu não concordo com o que o meu marido faz, mas eu não posso ir contra ele. Então, uma das coisas. Todo mundo idolatra a cultura japonesa. A cultura japonesa tem coisas muito boas, mas também tem umas coisas que são muito ruins. Então, eu não vejo ainda, uma esposa antiga. As novinhas, tudo bem. As novinhas é diferente, porque mudou bastante já. Mas eu não Uhum. vejo uma japonesa de meia idade ou de terceira idade questionando o comportamento do marido, por mais nojento que esse comportamento seja. Então, ela se sente na obrigação de validar o comportamento dele na presença dele, mas aí depois ela tenta amenizar com os agrados que ela faz para vocês. Eu acho que isso é um grito de socorro velado, assim, sabe? De que ela não concorda com o comportamento do marido. Posso estar completamente enganado? Posso. É a visão que eu tenho daquilo que você me relata. Mas é uma lógica, viu, mano? Eu não sei nem por que a gente está falando disso se a gente deveria estar falando, na verdade, da tua história. Eu não sei o que o cara lá da fibra de vidro tem a ver com a história da tua vida. Pois é. Legal. Mas.
uma das coisas que o Japão tem muito é essa civilidade toda, mas na parte humana eu acho que eles carecem de bastante coisa. E assim, Mas, a gente tem uma riqueza que a gente não consegue enxergar, que tem um valor imenso. Eu acho que morando aí você consegue ver que riqueza é essa, né? sim, é um povo muito fechado, né, Nagai? Muito assim, as emoções são muito retraídas. Uhum. Tanto é que você chega assim numa sessão, se tá todo mundo sério, quieto ali, os Chains são os chefes, também estão tudo ali de cabeça baixa, escrevendo alguma coisa, mas chega um brasileiro, tem um brasileiro tímido que seja, já fala uma besteira, alguma coisa ali, quando pensa que não, tá todo mundo já dando gargalhada, até os japoneses mesmo, e tem uma diferença muito grande, é um contraste muito, é um abismo que tem entre um e o outro, viu? Entre o brasileiro e o japonês. Deixa eu compartilhar uma história aqui com você, que tipo, eu tava conversando com meu amigo Zé, e ele fez eu enxergar uma coisa que até então eu não tinha percebido, cara. Uma coisa que me incomoda muito dos japoneses é a necessidade deles serem teinei, assim, né? Ter aquele teinei tá, que é tipo ser formal demais. Uhum. Não tem. E aí eu percebi por que eu não gosto de anime, porque as pessoas fazem aquela vozinha social o tempo inteiro. E eu Nossa. lembro, e eu lembro numa época em que eu trabalhei no McDonald's e aí tinha a, as meninas. Eu comecei a trabalhar na época que a crise pegou feio aí. Na época que a crise pegou feio aí, e por Eita. vários percalços que aconteceram na minha vida, eu fui trabalhar no Mac. E foi uma experiência muito legal. E era um lugar que eu Meu frequentava Deus. muito. E aí as japas que tinham aquela vozinha de anime, assim, aquela coisa mais kawaii do mundo, e que eu só sabia a versão formal delas, eu fui fazer, que é intervalo, né? Eu fui Hum. fazer, eu ficava conversando com elas no intervalo. E aí eu fui conhecer a pessoa por trás da máscara social. E é um tom de voz completamente diferente, é um comportamento completamente diferente. E aí você tem a oportunidade, quando a pessoa baixa a guarda, de saber quem a pessoa realmente é. E aí eu falei, cara, como eu queria que as pessoas elas pudessem trabalhar sendo quem são e não sendo quem o cliente espera que elas sejam. Eu vejo muito outro dia, até tava conversando com o Alberto a respeito disso. O japonês, ele nasce com uma máscara, né? E assim, uma vez eu desenterrei umas histórias da minha cabeça, né? Da primeira vez que eu fui morar aí, e eu ficava indignado. Então eu mal sabia falar, mas eu queria questionar os caras. E aí eu cheguei pro meu chefe e eu falei assim, cara, por que a gente tem que colocar luva nova quando o presidente vem? O presidente da empresa, né? Por que Uhum. a gente tem que colocar a luva nova quando o Chateo vem e depois quando ele vai embora a gente tira porque é a luva só pra mostrar pra ele. É a luva mais branca do mundo, mais bonita do mundo, sendo que a gente tá trabalhando numa peça que tem graxa, cara. E ele sabe que essa luva não é de verdade. Então, quando o presidente ele estava chegando, ele avisava com 15 minutos de antecedência que hora que ele ia chegar. Aí todo mundo fazia uma limpeza por cima, ficava tinindo o departamento, todo mundo colocava uma luva, fazia uma postura bonita e ele chegava. E depois ele ia embora e todo mundo trocava de luva, porque eles não queriam ficar gastando a luva nova Uhum. toda vez que ele viesse. Então a gente tinha a luva para mostrar para o presidente. Eu falei, cara, que doença é essa? Por que vocês fazem isso? Respeito. Respeito, sim. E aí eu entendi, né? Nesse dia eu entendi. Ele falou, olha, isso daqui é cultural, eu tô enfeitando porque muita coisa que o cara falou eu não entendi. Aham. E eu vim entender depois de conversar. Depois que eu aprendi, eu voltei a conversar sobre o assunto. E aí eu me liguei do que realmente acontece. Ele falou: esse negócio de avisar quando você chega é porque isso daqui é muito cultural. Você recebe uma visita e você vai mostrar a melhor versão que você tem. A melhor versão que você tem. Então é uma mentira, mas é uma mentira conhecida por todas as partes, porque quem está chegando sabe que quando chegar vai ter a melhor versão daquele lugar apresentada. Por quê? Porque o presidente sabe que o dia que ele quiser trazer clientes, ele já sabe que empresa ele vai mostrar, porque ele vai mostrar aquela melhor versão que ele tem preparada. Faz sentido isso na tua cabeça? É do Uhum. tipo, todo mundo troca a luva, todo mundo limpa, e aí a hora que chega você mostra aquela melhor versão e todo mundo com aquela vozinha de anime, né? Tipo, e isso sempre me incomodou, mas tá, eu entendo porque. Ainda assim, se você vai jantar todo dia no mesmo lugar, se você entra todo dia na mesma loja, a impressão que eu tenho é que você não tem acesso a quem a pessoa é de verdade. É como se a pessoa tivesse que ser o NPC ali na hora que você está conversando com ela.
E é uma experiência muito única minha, tipo, muita gente pode simplesmente cagar pra isso ou achar que eu tô viajando e que eu sou louco, mas quando eu voltei pra cá, uma das coisas mais gostosas foi ir na padaria e ser tratado mal. Porque eu tava acostumado com aquele sorriso no rosto. Irachai você como mamá. Isso, é. Não é? Não é assim? Irachai, a Não, pessoa e tá desse cara. triste, a pessoa tá querendo cortar os pulsos, mas você entra lá, abre um sorriso e fala Irachai você. É, É, verdade. e você. E aí, quando eu cheguei aqui, e a mulher meio que olhou pra minha cara e falou: Ah. Eu falei, cara, que gostoso isso, porque a gente não tem a necessidade de ser educado. Então, o dia que uma pessoa abre um sorriso pra você, você sabe que é de verdade. Não que o japonês não saiba qual é o Aham. sorriso da Mas formalidade e no qual é o cotidiano, né? e qual é o de verdade, mas isso enche o saco pra quem não cresceu nesse meio e enxerga isso. E eu falo que Antes, enxerga isso porque você pode passar a vida inteira no Japão e não perceber que esse sorriso não é de verdade. E tem gente que fala assim, nossa, no Japão todo mundo é feliz, e não é. Nagai, quando eu cheguei aqui no Japão, eu via dois animes, era Bleach e Naruto. Uhum, Antes de acabar a saga lá do Naruto, eu já tava terminando de ver só porque eu queria ver a conclusão da história, mas não aguentava mais ouvir a voz de anime. Porque se a gente vai ali em Namba, não sei se você conhece Namba, uhum, Namba e Nipponbashi ali, tem uhum. muito aqueles cosplayzinho andando e tudo, por onde você passa é Onichan pra cá, Onichan pra ali. E você, muitas vezes, como você falou, você vai no estabelecimento, a mulher já, você olha pra cara dela, ela tem uns 42 anos, 46 anos que vai lhe atender, e tá falando com voz de 8 anos. Meu Deus, Nagai, chegou o ouvido, dói, mano. Sim, cara, sim. E, tipo, quando eu namorei japa, eu falava, pelo amor de Deus, para com essa voz. E elas não entendiam, né? Elas não entendiam. Elas falavam assim, como assim? Essa é a minha voz. Eu falava, não. Não. Quando se aborrece, muda. E aí eu falo, é que a gente. Não sei que hora que as pessoas vão assistir, com que idade que elas vão assistir esse vídeo, mas na hora de gemer eu falava, não, isso não é natural. Isso não é natural, é cultural. Você tem que me mostrar quem você é de verdade. E demorava um pouco, mas depois entendi esse. E nem o japonês ele tem essa percepção de que ele faz a Parece vozinha que tá de anime. matando um porco, né, Nagai? Meu, deve ter gente no Japão assistindo isso e querendo me matar, falando, mano, você tá viajando, mas enfim. Se tiver fazendo passar raiva é porque tem um pouquinho de verdade, né? Ai, Mano, obrigado pelo papo. Obrigado pelo nada. papo. Eu vou guardar isso daqui no canal Pô, com muito Nagai. carinho. Aqui, aqui essa doença é mais rara do que no Brasil, viu? Só pra deixar. Quantas É, pessoas você conhece que tem esse problema? o médico falou que aqui é 1 para 1 milhão, Nagai. Aqui no Japão, porque ela é uma doença. Ela é rara, mas assim. Ela se. O quadro dela se mostra mais em países tropicais, entendeu? Uhum. Esse reumatismo. E aqui no Japão é 1 para 1 milhão. E, e o meu caso, aqui em Osaka, eu fui o primeiro. Aí eu fui até notícia do jornal impresso aqui da cidade. Caraca. Saí na Os foto. caras vieram te entrevistar e tal. Isso. Você Bem não tá louco. vendo meu jogo, eu tô full roleplay aqui, eu vou voltar pra terra nadando agora. Voltar pra velha saindo de ilha nadando. Louco. É... Consigo fazer isso aqui? Deixa eu ver. Vou jogar na água aqui que a gente vai ter tempo. O... Eu me perdi equipando a skin aqui. O... Mas assim, você tem casos, você já acompanhou casos na internet de gente com a mesma doença? Você tem relatos de como que é a vida dessas pessoas? Você sabe contar? Eu tenho relatos, Nagai, mas é de pessoas que estão no Brasil, né? Uhum. Assim, acompanhei história assim pela internet mesmo. E como que é a vida E, delas com esse problema aqui? Como é que é a assistência que elas têm? Nagai, as que estão piores mesmo já foram para cadeira de roda, né? Aham. O governo dá uma ajuda, mas ajuda a comprar medicação, mas é uma ajuda mínima, Uhum. que, para falar a verdade, não é nem considerado ajuda, né? Porque a medicação é muito cara, é R$ 8.000, como eu falei para você no início do vídeo. Uhum. E, se eu não me engano, ele dá 16% só desse valor.
Uhum. Então, geralmente as pessoas começam a perder movimentos e vai para cadeira de roda mesmo. E convive com muita dor, né? Uhum. É bem triste o quadro no Brasil, para quem tem essa doença, Meu Deus, é muito triste. Falar sobre saúde, cara, é complicado. É complicado. A minha irmã também tem medicamento de alto custo. Eu não consigo opinar sobre isso, sabe? Mas quando falta. Não é que eu não consigo, eu não quero, porque eu acho que gera uma discussão interminável e Hum, desgastante. Mas minha irmã também tem medicação de alto custo e às vezes não tem, assim, falta. E aí eu tenho que comprar. Eu não sei o que seria de uma pessoa que, tipo, não tivesse isso, sabe? Que não é tivesse condições de dolorido. comprar, que não tivesse condições de comprar isso no mês em que faltasse ou nos meses em que faltasse. Cara, que bicho é esse? Dolorido demais. Eu tô tão desatualizado a respeito do que acontece no mar que eu tô do lado de uma criatura aqui que eu não sei o que é e eu tô com medo dela me matar. Mas ela é Não tão. ataca ela que ela não te ataca, né, velho? Mano, eu nunca tinha visto esse negócio. É que como eu só tô fazendo as coisas que eu sempre faço e não tô explorando nada no novo no jogo, tem muita coisa pra eu descobrir, cara. Sensacional. É, Bom, de novo, valeu pelo papo. Falando sobre a Sons of Ragnar agora, eu entro esgotado no Discord no final do dia, não tenho tempo de ser ativo, por isso que eu nem tomo iniciativa nenhuma de unir mais a galera, de propor atividades e tal. E agora sim, ter contato com todo mundo é realmente impossível, né? Não dá pra você se aproximar de Hum. todos. Mas a Sons of Ragnar me aproximou de você, do Red, do Chuleta, do Devora e de pessoas que, assim, para mim é muito claro que entre a gente a guild sempre vai estar viva. Né? Independente de em que jogo e fazendo o quê, independente de tudo isso, a gente sempre vai manter o contato. Mesmo que a gente não possa se encontrar né? Pessoalmente, é uma amizade que, assim, talvez seja o melhor drop desse jogo aqui. Criou laços, né, velho? Sim. E Laços. com essa declaração de amor encerramos. Falou, Nagai. Foi um Pessoal, esse prazer, foi cara. o, esse foi o Soul Joe. E não precisa, né? Não preciso mais dizer quem ele é, porque agora vocês sabem. Agora vocês sabem. Foi feito o Abraço pra raio-x. vocês.